A gente adiantou para o pessoal aqui do Bom Dia Sergipe ontem que haveria um evento, né, especial com um integrante da nossa equipe aqui do Bom Dia Sergipe, que é o repórter Anderson Barbosa, com o lançamento de um livro, o livro Invisíveis, que narra a experiência do jornalista com as pessoas em situação de rua. Anderson Barbosa, que já tem um trabalho já de muitos anos, né, desse contato com essas pessoas em situação de rua, e parte desse projeto se transformou em uma obra, em um livro, e ontem ele fez esse lançamento oficial. Quem são essas pessoas? Quantas são? Onde moram? Como vivem? Em meio à pressa do dia a dia, histórias que quase nunca param para ser ouvidas. No Brasil, mais de 365 mil pessoas vivem em situação de rua. Em Sergipe, são pouco mais de 1.700, segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. Histórias como essas agora ganham espaço nas páginas do livro Invisíveis, do jornalista Anderson Barbosa, repórter da TV Sergipe. Quando eu soube, né, e recebi o convite de vir, é algo que eu não poderia, eu já estou ansiosa para ler, porque é um impacto real, é um impacto direto, é tirar da invisibilidade, de fato. É algo que a gente tem discutido muito, até junto com o conselho, com toda a estrutura das entidades, vendo as ações, o trabalho, capacitações, orientações, como é que a gente pode, de uma forma coletiva, trazer uma transformação real na vida das pessoas, e eu tenho certeza que esse livro vai trazer muita contribuição e muito aprendizado. Esse foco que o Anderson botou nesse livro, importantíssimo, né? Exatamente, e o título tem tudo a ver, Invisíveis. Essas pessoas são invisíveis a grande parte da população. Então esse olhar dele e esse retrato é muito importante para os dias de hoje, para todo mundo olhar. Olha, tem gente ali que merece um cuidado especial, merece uma inclusão. Então não podia faltar aqui prestigiar o lançamento, além de antes ser um grande profissional. Então a gente tinha que estar aqui presente. São 200 páginas que revelam por meio de imagens e de palavras histórias que finalmente ganham visibilidade. Mas essas pessoas não são retratadas apenas por aquilo que falta, mas também pelo que buscam, por sonhos e por políticas públicas que possam se tornar realidade. A obra reúne mais de 30 textos, entre reportagens, perfis e artigos, construídos a partir da escuta e da convivência. Um trabalho onde todos os envolvidos na edição, na arte e na impressão atuaram de forma voluntária, e a venda será revertida para iniciativas sociais. Durante o evento, o público pôde conhecer as histórias retratadas no livro e também conversar com o autor em uma sessão de autógrafos marcada por troca, escuta, reconhecimento. A gente está tão feliz por Anderson, né? Porque essa é uma causa que ele leva para o coração, né? Para o dia a dia dele, né? As pessoas invisíveis, né? As pessoas que vivem em situação de rua, ele tem esse olhar especial, né? Para todas elas. E ele carrega um pouco disso no trabalho, no dia a dia. E a gente está aqui então para dar felicidades a ele, né? Para parabenizar. E acho que está todo mundo aqui muito contente e orgulhosa, né, dele. Eu acredito que Anderson coloca com o comprometimento que ele tem com a informação, com a notícia, ele também tem esse compromisso em levar essa causa tão importante, a reflexão de dar voz, de dar luz mesmo à população em situação de rua. Então, para nós que trabalhamos com ele, é um orgulho saber que a gente tem um profissional tão humano, além de competente. Então, é uma honra poder dividir o cotidiano com ele e saber o quanto foi importante ele tecer, ele planejar e costurar essa obra, assim. Para quem tiver acesso, é muito importante mesmo a reflexão. É muito lindo ver um trabalho jornalístico ser feito com amor, com vocação. E Anderson encontrou essa missão de dar voz à população em situação de rua de um jeito maravilhoso, de um jeito independente, dentro do nosso ambiente de trabalho também, em muitas das circunstâncias onde ele tem oportunidade. Isso aqui vai ficar como uma prova, né? Como histórias. Eu já li um pedacinho do livro, ele traz relatos realmente do sentimento dessas pessoas, né? Como é que aquela pessoa que está na situação de rua se sente e, de fato, muitas vezes é invisibilizada. Então, é muito lindo. Todos nós estamos muito orgulhosos desse grande jornalista que ele é e desse livro que foi produzido.
Repórter da TV Sergipe, Anderson Barbosa acompanha de perto temas sociais. E neste projeto amplia o olhar para além da rotina do noticiário. Mestre em comunicação social pela Universidade Federal de Sergipe, ele pesquisa a realidade das pessoas em situação de rua e mantém há 10 anos o projeto Que Vem das Ruas, dedicado ao tema. Uma iniciativa que, no ano passado, recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Agrega muito na questão, como diz o próprio título, né? Os invisíveis que a cidade não vê. Então isso é dar visibilidade, né, a uma população que esquecida pela falta de políticas públicas. Então esse trabalho de antes que ele já vem há 10 anos realizando, então vem sair da ação que ele já faz como no seu profissionalismo como jornalista, mas também como cidadão, como pessoa. Então ali tem retratos, histórias de várias pessoas em situação de rua, pessoas que tiveram trajetórias de rua. Então é mostrar um pouco para a sociedade, né, que esse livro vem trazer essa visibilidade que a rua precisa. Contribui para trazer exatamente a visibilidade que a gente não tem, né, como pessoa em situação de rua e até como pessoas que estão aqui lutando pelo direito desse público, né, que é um público meio que discriminado, deixado de lado, invisibilizado. Mas, olhando por outro lado, já existem uns caminhos que estão sendo aqui mantidos desde que a gente começou a lutar pela Pop Rua aqui, que inclusive Anderson é um parceiro nosso há muito tempo, que nos faz entender que marcos históricos como esse, para além desse livro, como o Censo da População de Rua e o livro da outra moça, Keila Costa, que fala sobre gravidez na população de rua, são estímulos para que a gente continue nessa luta. No livro podem ser encontradas histórias de luta e superação, como a de Cristina. Tenho certeza que Deus, através de seu Anderson, falou sobre a minha pessoa para inspirar, salvar, livrar, fortalecer muita gente que vive a situação que eu vivi. Estando no Freitas, Dona Kelly conseguiu, junto ao INSS, um benefício. Tem 2 dias que eu estou morando na minha casa. Segundo a mãe do jornalista, desde a infância, ele já demonstrava inquietação diante das desigualdades. Sempre ele foi assim, caridoso com as pessoas da cidade dele. Quando encontrava um assim, ai mãe, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa por aquela pessoa, vamos meu filho. E a gente sempre ajudava as pessoas. Então ele se criou, né, nisso e quando chegou aqui, acabou de completar. É uma pessoa de Deus, é uma pessoa amiga de família, pobre, mas a gente vale tudo na vida. Que a pobreza não é documento e nem não é defeito, não é honra. Durante o lançamento também foi criado o movimento Água para Quem Tem Sede, que incentiva a doação de água potável para pessoas em situação de rua. Nós começamos a perceber que quem está em situação de rua, ele ganha comida, ele ganha cobertor, ele ganha roupa, mas a água, que é tão básico, as pessoas não lembram. As pessoas se passam, a gente se passa. E aí eu comecei a pensar nessa ideia, conversei com o Anderson, ele disse, então vamos fazer isso aí. Então a ideia do movimento é estimular as pessoas a terem o hábito de doarem água potável para quem tem sede, né? Às vezes o carroceiro que passa, aquela pessoa que está ali sentada, às vezes não tomou um banho, não quer se aproximar. Então a gente tem essa atitude de levar dignidade, de levar água para beber. De fato, então a ideia principal do movimento é essa, e o livro é eternizar aí para que as pessoas se envolvam, ajudem, cada um faça a sua parte. Histórias que deixam de ser invisíveis e passam a ocupar o espaço que sempre foi delas e que escancaram um debate necessário. O problema é falta de política pública ou é falta de prioridade? Sem dúvida alguma, faltam prioridades. Porque as políticas públicas elas existem, tem legislação própria e muito bem escritas, mas o que falta mesmo é boa vontade. A gente vê que é preciso que os nossos governantes, nas 3 esferas governamentais, pensem mais, sejam mais empáticos. Porque o que eu vejo, o que eu vi nesses 10 anos de projeto que vem das ruas, que resultou nesse livro, é justamente uma sociedade que grita por socorro, principalmente quando se fala em políticas públicas na área de saúde. Muitas pessoas não têm acesso, né? E saúde pública, saúde mental.
né? As pessoas literalmente estão gritando, mas não são ouvidas. E isso acaba repercutindo em outras áreas, nas áreas sociais, de segurança pública. E se nada for feito, infelizmente, esse abismo social só vai se aumentar. Então é preciso que os nossos governantes parem, pensem um pouquinho, se coloquem no lugar e, de fato, façam a política acontecer.